Bom dia, então, pessoal, tudo bem? Na semana passada, nós começamos uma atividade com conteúdo novo e eu deixei um vídeo para vocês assistirem sobre as condicionais, que era feriado, né? Nós não tivemos a aula da segunda-feira. Então, hoje eu queria retomar um pouquinho, tanto que foi trabalhado na semana passada, quanto que a gente vai ver agora, que é a continuação, tá? Então, nós começamos a trabalhar, a ver as orações condicionais, que a gente chama em inglês, né? Conditional sentences. Então, essas orações condicionais, elas são aquelas frases que ela vem acompanhada do se, tá? Se acontecer alguma coisa, se eu fizer, se, né? Então, esse se em inglês é o if, o if, né? Essa palavrinha significa o se. E nós temos quatro opções de frases condicionais, tá? Então, para que servem essas frases? Elas servem para descrever situações que podem ser reais, podem ser hipotéticas, podem ser orações de coisas impossíveis ou de coisas que são possíveis, tá? Então, geralmente não, ela sempre é composta por duas orações, né? Duas frases que se complementam. Uma oração principal e a oração condicional, tá? Então, que é o que vai dar a condição ali, que é a oração que vem acompanhada com o se. Ela é separada em quatro tipos, né? A zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional, né? A zero, a condição zero, a primeira, a segunda e a terceira, tá? Então, são separadas assim por quê? Porque cada uma delas vai dar uma situação diferente, né? Uma vai falar sobre situações verdadeiras, outra sobre situações que são irreais, outra que são hipotéticas, tá? E aí, o que vai mudar nessas orações? Vai mudar o tempo verbal, tá? Geralmente, na segunda oração, que é considerada a oração principal, primeiro tem a oração da condicional, né, que vem com o if, e depois vem a oração principal. Geralmente, junto com a oração principal, a gente usa os verbos modais, por isso que a gente estudou eles primeiro lá, né? Então, lembrando lá dos verbos modais, would, could, may, might, né? São os verbos modais. E, junto com esses verbos modais, sempre tem um outro verbo em um outro tempo. Como agora no nono ano vocês já estudaram basicamente todos os tempos verbais que são os básicos, né? Não aprofundando muito assim, vocês já sabem o que é o futuro, o que é o passado, o que é o presente, né? Então agora aparece esse conteúdo que vai utilizar todo o conteúdo que vocês já aprenderam até agora, né? Porque vai utilizar os verbos no passado, vai utilizar a estrutura do futuro. Então, quem já fez a atividade da aula passada percebeu que as frases lá que vocês tinham que completar com a first conditional, com a primeira condicional, elas precisavam que vocês soubessem utilizar os verbos no futuro. Eu escolhi aquela para vocês começarem aquela atividade, porque eu considero o futuro, o tempo mais fácil de a gente trabalhar, porque a gente só acrescenta o auxiliar will e o verbo não tem alteração nenhuma, né? Então, essa era a atividade da semana passada. Então, só para resumir mais um pouquinho ali. Quando eu tenho a zero conditional, né, eu tenho situações que são verdadeiras, eu tenho fatos reais, tá? Ou que podem vir a ser verdadeiras, tá? Então, como que é a estrutura dessas orações, né? Eu tenho primeiro if, né, que é o se, aí eu tenho verbos no presente simples, tudo isso está explicadinho lá na atividade de semana passada. Deixa eu colocar aqui. Aí eu tenho verbos no presente simples,
E depois eu tenho a oração principal, que também vem com verbos no presente simples, tá? Então, sempre que vocês tiverem lá frases para completar com a zero conditional, vocês vão ter que utilizar os verbos no presente simples, tá? Então, um exemplo. If I get up late, I miss the school bus. Se eu acordar tarde, eu vou perder o ônibus, tá? Eu perco o ônibus. Então, essa é uma situação verdadeira, uma situação real, né? Então, presta atenção lá. If I get up late, get up é o verbo, tá no presente, né? Então, se eu acordar tarde, I miss the school bus. Miss é o verbo também, presente simples, ok? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Ali estava a zero conditional, né? Ali tem outro exemplo também, né? If you have any problem, call me. Se você tiver algum problema, me ligue, né? Então, esse é outro exemplo ali de uma situação real, ok? Aí nós vamos lá para first conditional. Então, a first conditional ali, né, a primeira condicional, ela vai falar de situações possíveis futuras, tá? No futuro. Então, elas podem ser situações reais, prováveis, né, possíveis, que vão acontecer no futuro. Então, ela é composta pelo if, né, que é o ser condicional, mais o verbo no presente simples, mais a oração principal com o verbo no futuro, tá? Com o will. E aí eu também posso ter alguns verbos modais ali, como can, no meio, might, tá? Mas sempre no futuro. Um exemplo, if it is sunny, we will go to the beach. Se tiver sol, nós vamos à praia. Então, primeira oração, if it is sunny, se tiver sol, presente simples, né? We will go, nós vamos à praia, ok? O verbo no futuro ali. Aí, aqui tem outro exemplo. If it rains, I will not go out. Se estiver chovendo, nós não vamos sair de casa, tá? I will stay home. Nós vamos ficar em casa. Então, ali é a condição, né? Então, vejam que sempre tem duas orações, né? A primeira é a condicional e a principal. Aí nós vamos lá para a second conditional. A second conditional é uma condição improvável, quase impossível, tá? Então, são situações no presente ou no futuro que são impossíveis ou improváveis. Então, ali eu posso usar tanto o verbo no presente como o verbo no futuro, tá? Então, ali, qual é a estrutura da frase? Eu tenho if novamente e eu tenho o verbo no passado simples, tá? Aí nós temos mais a oração principal, que vem acompanhada de um verbo modal, would, could, might, né? E o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? O verbo que não tem conjugação, ok? Então, ele vai representar uma condição improvável. Por exemplo, if I were you, I would travel more. Se eu fosse você, eu viajaria mais, tá? Então, por que é improvável? Por que é impossível? Porque eu não sou você, eu não posso ser outra pessoa, sou eu, né? Então, essa é a situação improvável ali. If I were you, então tem um verbo no passado, né? Dizendo se eu fosse você, I would travel more. Eu viajaria mais. Ali eu tenho aí o verbo no infinitivo acompanhado de um modal, de um verbo modal, ok? Ali nós temos outro exemplo. If she had money, she would go to the movies. Se ela tivesse dinheiro, ela poderia ir ao cinema, tá? Novamente ali, o verbo no passado, no passado simples, mais o verbo no infinitivo, acompanhado de um modal, ok? E aí, daí essa aqui era a atividade da semana passada. Então, essa atividade aqui,
todas as segundas orações aqui, você, como era first conditional, né? Lembrando que a first conditional eu tenho o presente simples mais o futuro, então todas as orações aqui, na segunda oração eu tinha que acrescentar o will. Então eu ia só colocar o will lá e o verbo que está entre parênteses. Lembrando que quando ele está acompanhado do to, ele está no infinitivo. Então ali ele vai estar no presente, ele vai estar no futuro. Eu não preciso copiar o to de novo, tá? Então eu só iria colocar o past, né? E lá no começo é presente simples, então eu tinha que levar em consideração o sujeito, né? I study, né? Não tem alteração nenhuma. The sun, quem é o sun? Sun é o sol, né? A gente considera uma coisa. Então, eu teria que colocar o S lá no final do verbo. If the sun shines, we will walk. Né? Então, essa era a resolução da atividade. No primeiro aqui, sempre o verbo no presente. No segundo, o verbo no futuro, acompanhado do will. Até aqui tudo bem? Indo muito rápido? Qualquer coisa vocês me avisam. Tranquilo. Tá bom. Então, até aqui, né, vimos até a second conditional. Daí agora nós vamos lá para a third conditional, que é a terceira condicional. Então, a terceira condicional... Ah, tá. Bom, depois eu volto ali. A terceira condicional, elas são frases que... de hipóteses, tá? Hipóteses passadas, de coisas que já aconteceram. Então, por isso, ela vem acompanhada do if, né, que é a condicional, mais o passado, né, o verbo no passado, mais a oração principal com o verbo modal, would, might, may, né, mais o have e o particípio passado. O que é tudo isso? Tá, vamos lá. Ó, tá a estrutura ali. O que é isso? Por exemplo, if I had arrived 5 minutes earlier, se eu tivesse chegado 5 minutos antes, 5 minutos mais cedo, I wouldn't have missed the meeting. Eu não teria perdido a reunião. Então, nessa oração, eu tenho o verbo no passado, né? If I had arrived, se eu tivesse chegado, né? Uma condição. E aí, na segunda oração, eu tenho o would, né? O verbo modal ali, mais have missed, que é o verbo no particípio passado. Tá? Então, é aquele último conteúdo que a gente aprendeu bem, último conteúdo não, é o conteúdo bem do início do ano lá, que a gente aprendeu, que é aquela tabela, quando a gente tem a tabela do passado, dos verbos, nós temos 3 colunas sempre. É a terceira coluna lá dos verbos, que é o particípio passado. Que os verbos têm uma alteração, tá? Então, para essa atividade, vocês vão precisar voltar lá no caderno de vocês, lá no início, e ver aquela tabela lá dos verbos no passado, do particípio passado, tá? Então, a third conditional ali tem outro exemplo. If he had come on Monday, I would have seen him. Se ele tivesse vindo na segunda, eu o teria visto, né? Então, olha ali a estrutura. Eu tenho if, aí eu tenho o had come, né? Que é o particípio passado, o verbo ali, o verbo acompanhado do had. E aí, na segunda oração, eu tenho de novo lá o modal, would, daí nós temos o have seen, que continua sendo o particípio passado ali, né? Então, o particípio passado é aquele tempo verbal que vem acompanhado sempre do have ou had no passado, tá? Have sim ali, porque o verbo está indicando o passado. Então, essa era a third condition, tá? Então, todas elas têm situações bem específicas, e aqui a intenção é não que vocês diferenciem
qual é a situação e qual verbo vocês vão utilizar. Não é essa a intenção, porque elas já estão separadas. Tá? Então, a primeira atividade lá foi da first conditional, aqui nós temos a atividade da second e da third. E aí, a intenção é que vocês saibam utilizar corretamente o verbo. Então, essa parte do conteúdo não deixa de ser uma revisão de todo o conteúdo do que vocês viram até agora no nono ano, porque ele vai exigir que vocês saibam utilizar os verbos no presente, no passado, no futuro, no particípio passado, tá? Então, vai exigir de vocês todo o conteúdo que vocês aprenderam até agora. Como na semana passada vocês fizeram a atividade da first conditional, agora eu tenho aqui a atividade da second conditional e da third. Então, aqui está separadinho, né? Vocês vão voltar lá na explicação e ver o que é que eu uso na segunda condicional. Aqui eu até coloquei, ó, que na primeira oração nós temos o verbo no passado, e na segunda você vai utilizar os verbos modais, would, should, could ou made. Aqui, lembrando que eu tenho as duas orações, mas a primeira oração, ela já está completa, tá? Então, é só a intenção que vocês completem a segunda. Então, vocês vão ver qual é o verbo mais adequado ali, o verbo modal, e vão utilizar o verbo no passado aqui, que está entre parênteses, tá? Então, essa é a estrutura. Por exemplo, a primeira ali. If I knew her well, se eu ver que ela está bem, I will, I would speak to her, né? Então, eu posso falar com ela, ou eu vou falar com ela, eu devo falar com ela. Qual dos verbos vai se encaixar melhor ali nesta frase, tá? Lembrando que o verbo tem que ir para o passado, né? Speak, spoke. I would spoke to her. Eu iria falar com ela, ok? Então, ali, second condition. Daí, aqui embaixo, nós temos outra, que é para vocês substituírem, tá? O verbo. Aqui, no caso, é a primeira. Como lá na primeira atividade, vocês tinham que utilizar formar só a segunda parte da frase, aqui vocês têm que formar a primeira, tá? Então, a primeira parte da frase é o verbo no passado, a second conditional com o verbo to be no passado, tá? Então, aqui, ó, todos os verbos são o verbo to be, ok? E nós usamos o were para todas as pessoas quando a gente está falando da condicional, tá? Então, nós só vamos utilizar o were ali nas orações, só para vocês memorizarem. E aí, a segunda oração já está completinha. E lá no final, nós temos a third conditional, que aí é para vocês utilizarem o particípio passado lá, né? O past perfect dos verbos ali. Lembrando que aqui também a primeira oração, que é a oração condicional, já está completa, né? Eu só preciso da segunda oração. Então, vocês leem ali novamente para ver o que é que vocês vão ter que fazer com esses verbos aqui, tá? Lembrando que esse aqui, se vocês não tiverem ainda a tabelinha, me peçam que eu mando qualquer coisa, a foto para vocês da tabela com os verbos. Eu acho que eu vou postar junto lá, para vocês utilizarem. É a terceira coluna, olha sempre o que está escrito em cima, tá? Past participle, ok? Acho que era isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza, então?